Pro ano que vem, como tu mesmo falou aí, assunto de segurança pública será muito quente, né? Tem algumas formas de se valer desse assunto. Tem como você fazer uma porrada de começar a fazer pro ano que vem, por exemplo, um monte de operação, já especialmente porque você viu que a população tem uma grande aprovação, né, nessas operações aí. E dependendo de como você faz, ela pode ser pouco eficiente, né, para dizer o mínimo. Tem como a gente atacar esse assunto eu quero dizer assim, os políticos que forem tentar ganhar alguma coisa nesse sentido, de um ponto de vista mais intelectual do que deveria ser feito. Tem uma galera que já tá falando que tinha que fazer uma parada mais Bukele e tal. Qual que é o teu ângulo pra segurança pública? Meu ângulo é até maior do que a questão da segurança. Tá? E por que maior da questão da segurança? Se a gente olhar, para não entrar na questão do Tostines vende mais do que é fresquinho, porque é fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais. Onde está a gênese do aumento do crime no Brasil? Em certa medida, quando você tem uma urbanização muito veloz, que a gente teve dos anos 50, 60, 70, 80, 90, somado à baixa capacidade que o Estado brasileiro teve em investir em infraestrutura para fornecer não só casa para as pessoas, ou, vamos dizer, capacidade de financiamento para que as pessoas comprassem suas casas, mas ausência de infraestrutura de transporte, a gente criou cidades com grandes periferias, e essas periferias totalmente desassistidas, e o crime se instala ali. Então você vai ver que a gente começa a subir muito as estatísticas de crime dos anos 60, 70, 80, até um pico bizarro nos anos 90, assim como o processo de favelização também aumenta, né, especialmente nos anos 60, 70, 80, nos grandes centros urbanos, que você vai ver o grosso do crime, ele tá ao redor dos centros urbanos, nas periferias. Então esse é um problema que aconteceu, que foi uma urbanização tardia e desorganizada que a gente teve, com massa de pessoas que saíram das suas cidades nos interiores do Brasil, especialmente no Nordeste, se mudando para os grandes centros e vivendo em péssimas condições. Ali se desenvolveu o crime por diversas razões cresceu, cada lugar uma história, mas o crime cresceu muito, e aquelas pessoas vivem mal, o IDH daquelas pessoas é ruim, não tem cobertura de esgoto, o desempenho escolar das crianças na favela é menor, você vai ter mais gravidez e adolescência nas favelas do que em lugares sem favela. Então a gente tem uma chaga social. E a gente tinha que falar, favela não é legal, favela é uma chaga social, é um problema social. Viver na favela não é bom, especialmente pro favelado, mas também para as pessoas que não moram na favela. Destruir o crime organizado é fazer uma leitura de que essa urbanização que não deu certo, ela gerou uma ocupação ilegítima por parte do crime desses lugares, e que o Estado brasileiro tem que reocupar. E aí o Estado brasileiro reocupar, e por isso que é maior do que só destruir o crime. Reocupar é integrar aquelas pessoas ao Brasil. A gente tem pelo menos 30 milhões de pessoas que não estão devidamente integradas no Brasil, elas estão parcialmente integradas no Brasil. E a gente tem que integrar, o Estado tem que chegar lá. Chega lá, destruir o crime organizado, e depois, que a gente fala, primeiro é prender o matou, e depois bandeira, quartel, escola. A bandeira do Brasil tem que estar fincada nesses morros e nessas periferias. A gente tem que ter, basicamente, a autoridade política do Estado. Eu tô falando de ter batalhão da polícia ali presente, câmeras, ajudar para que você não tenha um retorno do crime. E a escola, que é você não permitir mais que aqueles jovens ingressem no crime. Se você tem uma escola presente, figura masculina presente nas escolas, autoridade masculina, porque boa parte dos meninos que cometem crime são meninos que não tiveram a figura paterna. As estatísticas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, vão todas nessa linha. Tá. Tem um estudo ótimo da GV de 2007 sobre isso. Por isso que é importante que haja essa figura masculina. Tá. Porque o que falta pro menino não é a figura feminina. A mãe tá pagando a conta, em geral, de um pai que não dá atenção, um pai que morreu. Mas uma parte dos casos o pai simplesmente tá cagando pro moleque. Tá. E a mãe paga as contas, tem que trabalhar, não dá atenção, o cara não tem modelo masculino. E aí quem ele vê como referência é uma tranqueira, e aquilo é uma pessoa que acaba ficando problemática em algum grau, tem um desempenho escolar em geral bem pior, e essa pessoa se vê seduzida pelo crime e toma decisões estúpidas ingressando no crime. Significa dizer que uma família estruturada, ainda que seja num ambiente como esse aí, reduz a chance do moleque se fuder no crime. É muito louco que o estudo da GV mostra que a ausência da figura paterna é mais poderoso, no geral, do que índice Gini, que seria desigualdade social, ou até renda per capita. Muito interessante. Por quê? Porque, assim, se o cara é pobre, vai numa família humilde, mas às vezes é uma família humilde evangélica, tem pai, mãe e filhos, o garoto tem aquela figura, vamos dizer, aquele modelo que ele se inspira, a chance dele simplesmente arrumar um emprego, como a maioria procura. A maior parte das pessoas na favela são honestas, muito honestas, e elas estão vivendo ralando. A maior parte, a chance do cara simplesmente ser um cara honesto como pai
tá dada. Agora, se o cara não tem referência masculina, a vida dele já tá naquele caos, e aí ele sofre essa propaganda que tá no vizinho dele, no outro moleque que já entrou pro crime e falou, pô, tô tirando mó grana aqui, roubei uma moto, roubei um celular, às vezes fez o mês dele. Roubou 3 celulares, roubou uma moto, ele fez o mês. Enquanto que o outro tá ralando pra ser entregador, ou vai virar um Uber, ralando e não tira metade do outro cara. Aí o outro cara vai numa festa, num baile, sai com as meninas bonitas e ele não. Então o cara vê aquele sistema de incentivo e fala, por que eu vou, né? Então aí o cara entra pro crime. A gente tem que ter uma escola presente e entender que tem que ter um bom professor de educação física, um bom orientador, acompanhamento psicológico, identificar quem são os meninos que justamente poderiam fazer parte das estatísticas, a gente vai estar junto com os caras para que o cara se desenvolva e seja acolhido. Então, não é só a guerra em si. Pô, é tornar aquele lugar um lugar bom para se viver, arborizar. Onde tem a favela, o barraco, pô, vamos fazer prédio aqui? Vamos construir prédio? Vamos ajudar a recuperar essas casas? Vamos arborizar? Vamos fazer a pessoa não viver num lugar que é tão feio e caótico que a mente daquela pessoa vai ficar feia e caótica. Vamos integrar. Porra, vamos fazer isso. E não é tão caro quanto você imagina.